Então, nós vamos ler uma mensagem do livro Fonte Viva, que eu vou abrir aleatoriamente. Persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus 12:12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa, em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa, e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Maurício, por favor, a prece. Boa noite, senhor. Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite aos nossos anjos da guarda. Obrigado, senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado por essa mensagem de abertura que nos reforça que devemos continuar sempre orando e vigiando e trabalhando em nome do Senhor. E para isto, Senhor, levantamos as mãos até vós, pedimos a vossa proteção, pedimos o vosso auxílio, pedimos o vosso amparo em todo instante, e principalmente naqueles instantes em que estivermos a ponto de pararmos na estrada para descansar. Nós sabemos, Senhor, que temos que continuar, porque sempre tem alguém à nossa volta que precisa da nossa palavra, do nosso exemplo, do nosso apoio. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje reunidos. Abençoe os nossos estudos e possamos aprender cada vez mais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos da prática do pensamento do mal. Vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Eu vou, pessoal, pedir que bloqueiem o microfone, né, enquanto estivermos lendo, enquanto um estiver comentando, e quando quiser fazer o comentário, é só desbloquear que a palavra é dada, tá? Porque senão acaba realmente que dá uma interferênciazinha, né? Estamos nas nossas casas, cada um num ambiente, então são ruídos distintos. Então, para que a gente consiga ter um estudo mais tranquilo, a gente bloqueia os microfones. Nós vamos começar hoje, né? Nós estamos estudando, lembrando sempre o livro Os Domínios da Mediunidade, de autoria espiritual do André Luiz, de psicografia do Chico. E hoje nós vamos dar início ao 4º capítulo, Ante o Serviço, né? Neste capítulo, meus queridos, nós vamos ver pontos importantes para todos nós, frequentadores de um templo religioso, né? Seja ele espírita ou não. Nós vamos ver que em todos os templos religiosos existem a presença dos mensageiros de Jesus e que possamos estar propícios, né, àquilo ao qual vamos buscar nas casas espíritas, seja na igreja, seja, né, onde nós formos buscar num templo budista, nós temos que estar receptivos
ao que formos buscar nessas casas religiosas. Pois nós vamos aprender que em todos esses lugares nós temos os trabalhadores do Mestre agindo a nosso favor, e inclusive também dos nossos irmãos desencarnados, e que nós, para que a eficácia desse auxílio seja boa, depende muito de nós, né? Depende, na verdade, realmente de nós. Nós podemos contribuir com esse auxílio ou, inclusive, prejudicá-lo, dependendo do nosso estado vibracional, tá? Então, esse capítulo vai ser bem interessante, que ele vai nos trazer uma reflexão bem tranquila sobre essa nossa postura, né? Lembrando que nós estamos vindo de um estudo de uma reunião mediúnica numa casa espírita, né? Porque nós somos uma comunidade espírita, nós estamos estudando um livro de psicografia do Chico. Então ele vem contando, André Luiz vem contando um estudo de uma reunião mediúnica, dando todos os pormenores, né? O capítulo anterior nós falamos sobre a equipagem mediúnica, sobre os médiuns, um por um, né? Sobre as suas mediunidades, sobre a questão do exercício dessa faculdade, né? Do cérebro envolvido nisso. E agora nós vamos entrar, então, nessa psicosfera de auxílio gerada por uma reunião mediúnica, tá? Vou convidar a Carol. Nós temos 2 leitoras oficiais agora no encontro, viu? Nós temos você e a Luciana. Eu vou ter que começar a revezar para não sobrecarregar uma só. Quer ler para nós hoje, Lu? Para a gente dar essa folguinha para Carol, porque até eu estou reservando uma coisinha aí para Carol, que às vezes vai dar certo para a semana que vem. Pode ser? Então, Lu, acho que nesse primeiro momento a gente pode ler. O teu é físico, Lu, o seu livro? Então, leia para nós, ó, 1, 2, 3. Leia 4 parágrafos. Depois acho que já vem uma outra reflexão, daí a gente faz um comentáriozinho e prossegue. Pode ser? Então, vamos lá. Tá dando interferência? Não tem problema. Faz assim, cadê a Carol lê e depois, na hora que você liberar, a gente na próxima você faz a leitura. A gente vai revezando assim, que assim não cansa ninguém. Tá bom? Pode ficar tranquila. Carol, você faz essa gentileza, então? Claro, vamos lá. Então, vamos lá. Ante o serviço. Ante o serviço. Leve chamamento à porta provocou a saída de um dos companheiros da atitude de meditação para atender. 2 enfermos, uma senhora jovem e um cavaleiro idoso, custodiados por 2 familiares, transpuseram um umbral, localizando-se num dos ângulos da sala, fora do círculo magnético. São doentes a serem beneficiados, informou-nos o orientador. Logo após, um colaborador de nosso plano franqueou acesso a numerosas entidades sofredoras e perturbadas, que se postaram diante da Assembleia, formando legião. Pessoal, só para esclarecer, esse umbral que André Luiz se refere aqui no segundo parágrafo é a porta, viu? A porta de entrada da casa espírita. Não está se referindo ao umbral do plano espiritual, não, tá? Essas pessoas que entraram são encarnadas. Só posteriormente, que quando ele fala assim, ó, logo após um colaborador do nosso plano franqueou. Daí, nessa hora, franqueou acesso a numerosas entidades. Essa hora entraram os irmãos desencarnados. Mas naquele primeiro momento, são 2 enfermos encarnados que transpuseram a porta da casa espírita, ok? E comentários? Quem gostaria de comentar o que foi lido até agora? Tá tranquilo? O que a gente vê, né, pessoal, é que a reunião material começou, né? Os médiuns já estão apostos, né, conforme foi apresentado lá no capítulo 3. E tem um grupo espiritual também dando toda a assistência para essa reunião, né? Um grupo além do Aulus, do André Luiz e do Hilário. Lembrando que esses 3 estão aqui em observação, nem estudo. A equipe que dá assistência a esse trabalho é outra, né? Então tem uma equipe ali espiritual formada, prestando auxílio
a essa reunião mediúnica que vai, né, que já estava na prece, no preparo, e agora já vai para o atendimento propriamente dito, né? Então, nós vamos ver que... Oi, pode falar, por favor. Interessante aí é chamar uma casa espírita de umbral, né? Não entendi. Na verdade, Joel, é o portal, como se fosse a porta, eles passaram pela porta, não é o umbral que a gente ouve falar dos espíritos que estão em recuperação. Exatamente, umbral, Joel, no dicionário, se você for procurar, ele significa portal, né? Porta de passagem. Então, foi uma terminologia que nós, da doutrina espírita, pegamos para levar para a ideia do umbral, porque quando fala umbral, na verdade está falando passagem, né? Passagem para o plano espiritual. Acabou que nós demos uma conotação negativa para a terminologia umbral, mas ele é nada mais, nada menos que uma porta, né? Que um portal, viu? Não é, ele não está querendo se referir negativamente à casa espírita, não. Tá? Mas e aí, pessoal, mais algum comentário? Tá tranquilo? Acho que tá tranquilo, né? Vocês viram que na hora da reunião chegou uma senhora, né, e um jovem enfermos que foram trazidos para aquele momento da reunião, sentaram lá no salão, né? As portas do plano espiritual foram abertas para as entidades sofredoras adentrarem. Então, acho que até aqui está bem tranquilo, né? Acho que já é de entendimento tranquilo de todos nós. Então, vamos prosseguir. Loira, lê para nós aqui, ó, o parágrafo 5, 6 e 7. Daí o 7 ele vai até para outra página, pode ler ele, depois a gente para de novo. Tá bom. Nenhuma delas vinha até nós constrangidamente. Dir-se-ia que se aglomeravam em derredor dos amigos encarnados em prece, quais mariposas inconscientes rodeando grande luz. Vinham bulhentas, proferindo frases desconexas ou exclamações menos edificantes. Entretanto, logo que atingidas pelas emanações espirituais do grupo, emudeciam de pronto, qual se fossem contidas por forças que elas próprias não conseguiam perceber. Pessoal, está se referindo ao grupo de sofredores que entrou na casa espírita, né? Esse grupo de sofredores adentrou e o que é interessante a gente colocar, porque tudo é questão de interpretação. Quando fala aqui, ó, nenhuma delas vinha até nós constrangidamente, o que quer dizer? Que elas entraram por livre e espontânea vontade. Nenhuma dessas entidades foi obrigada, houve uma imposição para que elas adentrassem. Elas adentraram livremente, tá? Todas elas. Então, elas adentraram sem serem constrangidas, sem serem obrigadas, tá? É só mesmo para que a gente não tenha confusões na leitura. Alguma observação quanto aqui ou tá tranquilo? Acho que aqui tá tranquilo, né? É mais ou menos como acontece. Oi, por favor. Acho que é interessante, a hora que ele fala que estavam assim meio perdidas, meio perturbadas, né, meio confusas, e a hora que são atingidas pelas emanações espirituais do grupo, emudeciam, né, com as boas energias, né. Por isso é importante a gente ver a preparação do trabalho, né? Como que é a preparação do trabalho, como que é o comportamento antes do trabalho, né, a concentração, o foco no trabalho realmente tá conectado com os nossos amigos espirituais do bem. Isso tudo ajuda no desenvolvimento do trabalho depois, né? Perfeita observação, Maurício. De fato, elas adentraram todas atordoadas, né? Todas perdidas e de repente, o que fala, né? Que diante da energia gerada pela equipe de trabalhadores, a luminosidade que era gerada, ficaram ali ao derredor como se fossem mariposas, né? Ele usa esse termo mesmo, né? Mariposas em volta da luz, né? Então, ou seja, de fato, mariposas inconscientes rodeando grande luz. Como você disse, esse preparo, ele é importantíssimo para a eficácia do trabalho mediúnico, né, meus queridos? Nós mantermos uma postura de pensamento equilibrado. É claro que isso é para a nossa vida, a gente sempre frisa que não há como desassociar, e vamos sempre frisar, né? O bom espírita do bom médio, do bom homem de bem, tá? São tudo a mesma coisa. Não tem como a gente
tentar mesclar comportamentos distintos num lugar, em outro, porque na hora que estamos frente ao plano espiritual, nós somos desnudados no que nós realmente somos. Então, é uma ilusão nossa a gente achar que a gente pode ter um tipo de comportamento na nossa vida privada, na nossa vida social e afetiva, e ter outra postura dentro da casa espírita, né? Não conseguimos, por mais que a gente tente, porque como nós frisamos, nós somos desnudados pelo plano espiritual que vê, né, na nossa intimidade o que somos e que realmente somos, né, que somos espíritos imortais em processo de crescimento. Quando a gente fala dessa forma, não é no sentido de amedrontar, né, e falar, nossa, mas então eu tô perdido, não posso nem participar de reunião mediúnica, porque eu ainda sou muito imperfeito, né? Lembra lá da leitura da semana passada, da gente não usar da nossa inferioridade para justificar a nossa inércia, e lembrando da leitura de agora do início do nosso trabalho, para justificar o nosso desânimo? Nós não podemos. Ao contrário, sabendo das nossas limitações, das nossas inferioridades, nós devemos nos esforçar ainda mais, um pouco mais, para vencer, né? Trabalhando. A melhor forma de fortalecer a nossa personalidade, meus queridos, digamos, a melhor forma, a forma mais amorosa que o Criador nos concedeu é através do trabalho na seara do bem. É pedagógico, é amoroso isso. Não é violento, não é agressivo, né? E quando a gente passa a ter essa compreensão dessa importância do trabalho no bem para o nosso processo de crescimento, nós vamos percebendo que vai ficando mais tranquilo participar do trabalho do bem. Vai ficando mais tranquilo, que nós vamos vendo aquilo como uma certa naturalidade, do que se a gente vê como uma imposição, como uma obrigação, né? O que a gente sempre fala que nós precisamos ser o que somos aonde estivermos, é porque para você não ter que fazer muito esforço quando você está dentro de uma casa espírita, numa reunião mediúnica, você não precisa deixar de ser você. Né? Se você já procura diariamente, apesar dos tropeços, apesar dos nossos equívocos, lembrando que nós somos crianças em processo de crescimento, é totalmente compreensível, meus queridos, que nós venhamos ainda a falir. Lembra, na semana passada que nós lemos do livro lá do Francisco do Espírito Santo Neto, né, lá da Imensidão dos Sentidos, nós lemos sobre a falibilidade. Então é natural que nós venhamos a falir na nossa caminhada, dada os nossos equívocos culturalmente construídos, né? E o nosso apego, é natural. Mas nós estamos em processo de crescimento e isso é diário, isso é toda hora, isso é na convivência em família, isso é no trabalho, isso é no supermercado, é na padaria, onde nós estivermos. Para que a gente não tenha que sofrer tanto na hora de estarmos na casa espírita, né? Não seja um esforço além do natural, tá? O que o Maurício disse é fundamental. Além desse preparo da vida, quando nós adentrarmos, passarmos, né, transpor o umbral, o portal da casa espírita, meus queridos, nós temos que vigiar e orar mais ainda os nossos pensamentos, para não nos pegarmos, como nós já dissemos em algumas oportunidades aqui de estudo, com conversas frívolas, né? Piadas sem fundamento. Ai, Thaís, quer dizer que a gente tem que ser sisudo na casa espírita? Não pode contar uma piada. Pode, gente, não é ficar de cara fechada, não, né? Rabugento, não é isso, não. É só controlar o teor do que pensa, né? Do que fala, do que tipo de coisa que vai lançar, que emoção que vai causar nas pessoas. Vai causar uma emoção de tumulto? Vai causar uma emoção de agitação? Então precisamos controlar isso, porque nós estamos ali, lembrando mais uma vez, numa postura de quê? De enfermeiros, né? Nós vamos ali para ser auxiliados com os enfermeiros da espiritualidade, com certeza, somos também enfermos. Mas na hora que a gente adentra ali na postura de médiums, no trabalho mediúnico, do estudo, que seja, nós estamos na postura de enfermeiros. E não é legal, né? O Valdevino é enfermeiro, né? O Valdevino não é gentil que um enfermeiro lá, você doente, morrendo de dor, passando mal, e o enfermeiro dando gargalhada, contando piada com o médico, né? E você ali sofrendo, passando todo tipo de dor naquele momento, e o outro, assim, dando maior gargalhada frente à sua dor. Imagina, se nós não gostamos disso, os nossos irmãos desencarnados, não é porque eles estão desprovidos da matéria que eles perderam o senso também. Eles também não gostam, eles também chateiam com isso. Além de que nós ficarmos num ambiente né, muito conturbado, muito barulhento, tá falando em termos de vibração mesmo, os pensamentos desalinhados, a gente, além de não ajudar, a gente vai o quê?
às vezes, complicar mais o estado desses irmãos e complicar a vida dos ceareiros do bem que estão ali para servir. Então, a nossa postura é realmente de enfermeiros, de oração, de carinho, gente, de amor. Você não chega num doente dando gargalhadas da dor dele. Você chega ali numa postura de piedade, de amor e respeito. É o mesmo respeito e carinho que nós gostaríamos que tivesse conosco diante da nossa dor, né? Então é isso para a gente refletir. Muito bem colocado, Maurício. Mais alguém quer fazer alguma observação? O que vocês acham? Aqui está numerosas entidades sofredoras e perturbadas. Agora pensa numa casa espírita, o desencarnado, ele está ali precisando de ajuda e veja o sofrimento, porque tem alguns que estão tão confusos que ele não sabe nem onde está. E ele quer saber onde ele está. Agora pensa bem a gente, se você vai para um lugar e você não sabe onde está. É uma coisa, eu acho que é muito sofrimento, viu? É verdade, é nos colocar no lugar deles mesmo, né? Se a gente chega, de repente pega, vamos supor, vedam os nossos olhos, só para que a gente se sensibilize, né, com a ideia. Vedam os nossos olhos, coloca num lugar assim escuro, né, que é aquele momento da transição, vamos dizer assim. De repente, abre os nossos olhos e nos solta num lugar que a gente não conhece ninguém. Ninguém, com um monte de gente indo e vindo, falando, dando risada, e a gente não conhece ninguém naquele lugar, a gente não sabe o que tá, porque, quem que nos levou, por que nós estamos ali. Há um segundo atrás eu estava lá, ó, na minha casa, ou no meu carro, com a minha família, ou trabalhando, ou fazendo isso ou aquilo, e de repente eu estou aqui, nesse lugar que eu não sei o que é, o que essas pessoas estão fazendo, por que elas não me veem, por que elas não conversam comigo, por que elas me ignoram. Vocês já pensaram, gente? Intimamente deve ser um transtorno, um questionamento muito grande desses irmãos. Então, por isso, a postura de respeito. Quem trabalha na UTI, como eu já trabalhei, com certeza o Valdivino já trabalhou, acontece muito isso. A pessoa, às vezes, ela fica 10, 12, 15, até 15 dias, e quando ela volta, ela fica desesperada, porque não conhece enfermeiro, não conhece médico, e ela fica, meu Deus, mas aonde eu estou? Até voltar ao consciente dela, o que ela passou, é uma coisa muito complicada. É difícil. Então, a gente fica imaginando. O desencarnado também sofre com isso, né? Exatamente, né, pessoal? E por isso essa nossa postura de respeito e amor, né? Mais algum comentário? Muito bom, todas as opções de participação, meus queridos, nos convidam a uma reflexão, tá vendo? O Maurício colocou um posicionamento e nos fez refletir bastante sobre ele, e a dona Fátima vem em complemento a esse posicionamento, nos fazendo sensibilizar-nos com o outro, né? O outro, o desencarnado, que amanhã será nós, né? Hoje nós estamos temporariamente aqui revestidos da roupagem carnal, mas nós não sabemos nem o segundo seguinte. Então, a gente precisa sempre ter essa postura amorosa na nossa vida, de respeito com o outro, para que a gente não venha sofrer, né? E não faça o outro sofrer também, que é mais difícil, acredito. Certo? Então, vamos ler mais um pouquinho? A Lu tá tranquila. Bela, não tinha visto a Bela, boa noite. A Lu tá tranquilo o microfone? Às vezes acontece, né, gente? Essa questão técnica, nós estamos sujeitos mesmo. Carol, então, por favor, vou te explorar mais. Então, vamos ler agora. Pode ler o 8 e o 9. O 9 é bem extenso, mas lê ele, que daí a gente para mais uma reflexão. Por favor. Vamos lá. Espera aí. Ó, começa aqui, atencioso, Aulus notificou, na página que nós viramos. É porque o meu tá dando uma interferência. Pede para alguém ler enquanto eu vou arrumar. Não, tranquilo, não tem problema. Pessoal, alguém quer ler?
Alguém gostaria de fazer a leitura? Regina Maura, por favor. Se não estiver dando certo, você fala, tá? Porque atencioso, Aulus notificou. São almas em turvação mental, que acompanham parentes, amigos ou desafetos às reuniões públicas da instituição e que se desligam deles quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras, expressas na palavra dos que veiculam o ensinamento doutrinário. Modificando o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades veem-se como que despejadas de casa, porquanto, alterada a elaboração do pensamento daqueles a quem se afeiçoam, experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente se equilibram. Algumas delas, rebeladas, fogem dos templos de oração como este, detestando-lhes temporariamente os serviços e armando novas perseguições às suas vítimas, que procuram até o reencontro. Contudo, outras, de algum modo, tocadas pelas lições ouvidas, demoram-se no local das predicações, em ansiosa expectativa, famintas de maior esclarecimento. É aqui? Isso, por favor. Obrigada, Regina Maura, deu certinho, viu? Meus queridos, olha também que oportunidade de reflexão que nós temos aqui, né? Olha que interessante. A partir todos nós, quando vamos para a reunião mediúnica, né? Vamos para uma casa espírita, nós levamos conosco o quê? Companheiros. Talvez sejam companheiros cativos, né? Que nos acompanhem por um certo tempo, dados os nossos hábitos, as nossas atitudes, e que quando chega ali na casa de oração, se nós nos sintonizarmos com o estudo que está sendo feito, né, com a palestra doutrinária que está sendo passada, o que acontece? Ou se nós apenas ficarmos ali no silêncio da oração, refletindo de uma forma mais positiva, o que vai acontecer? Aqueles irmãos que até então, né, estavam nos vampirizando, o que quer dizer isso? Sugando as nossas energias, né? Ali se alimentando da nossa vibração, do que nós pensamos, das nossas formas, pensamentos, esses irmãos vão perder o quê? O campo de atuação. Por quê, pessoal? Porque nós vamos perder, de sintonizar com eles, né? Eles vão perder a sintonia conosco, vão perder a afinidade fluídica, e daí então não vão conseguir nos influenciar mais. E esses irmãos que ali chegam, olha, tem dois grupos de irmãos aqui. Tem aqueles que não vão aceitar o auxílio, não vão aceitar a orientação, não vão aceitar o acolhimento, né? Não estão preparados. Né? Lembra lá dos terrenos, da parábola do semeador? Né? Tem os terrenos, tem os momentos de cada um. Então tem aqueles que ainda estão muito rebeldes, muito contrariados, não aceitam, né, a questão da autonomia do espírito, não aceitam que são filhos de Deus, enfim, um processo que nós já até conhecemos, né? Esses irmãos, eles não vão ficar, eles vão acabar, na hora que eles veem que eles não têm mais campo de atuação sobre aqueles a qual eles estavam se alimentando, influenciando, eles vão seguir o rumo deles, eles vão embora. E esperando a oportunidade de quando aquele outro vir a sucumbir de novo no pensamento dele, na atitude dele, eles vão lá, opa, pega o companheiro novamente. Há outro grupo que aproveitam, até vão às vezes como obsessores, vão mesmo ali na postura de influenciadores mesmo. Mas na hora que chegam ali, se envolvem com o ambiente, aceitam as orientações que são passadas, o carinho que é gerado a favor deles, o acolhimento, né, que é feito, e acabam ficando para estudo, para tratamento, para ver, né, conhecer esse outro lado, que até então às vezes era desconhecido. Então são as posturas, né, de cada um, e depende de cada um também. Tá vendo como é maravilhosa a providência divina? Não obriga, né? Não amarra ninguém. Não, você chegou aqui, você entrou, você vai ficar. Agora aqui você não sai mais. Há casos e casos. Nós sabemos que dependendo de um caso, né, quando às vezes o espírito está há muito tempo preso naquela postura, se prejudicando demasiadamente,
o Criador, como Pai amoroso que é, às vezes intervém nesse livre-arbítrio, que nós temos livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio não é tão livre assim, né? Nós temos desígnios do Pai que nos norteiam, nós temos leis a qual nós somos regidos. Então, nós temos aí todo um processo de uma lei do progresso, e quando nós estamos nos prejudicando tanto, ao ponto, meus queridos, talvez vir a perder a própria identidade, né? O Pai, como amoroso que é, interfere, tá? E às vezes dá uma barradinha aí nesse espírito para que ele, passe a refletir de outra maneira. Mas na maioria das vezes é livre. Quer ficar, é muito bem-vindo. Não quer, o que a gente às vezes fala, né, na hora da reunião? Então, meu querido senhor, você pode ir, você só não pode mais ficar aqui prejudicando, né, o fulano que está fazendo mal para ele, para você. Mas se você não quiser ficar aqui conosco, você pode ir embora, tá? Então, a gente tem o espírito tem essa opção, não é verdade, pessoal? Vocês concordam? É isso, não é? Inclusive, a gente tem que pensar também, por exemplo, no caso de um obsessor, de um influenciador desencarnado e o outro lá, o obsidiado, e procurando auxílio e tal. Também vai depender muito do merecimento, que a gente tem que lembrar, que do mesmo jeito que tem o livre-arbítrio, tem o merecimento de cada um, né? E às vezes é uma necessidade que aquele espírito encarnado passe por um suposto incômodo, digamos assim, para poder repensar seus valores também, né? Tem essa questão sim, viu, Regina Mauro, do merecimento. Mas vamos supor que aquele ao qual está sendo obsediado ainda não tem, assim, muito merecimento, talvez a postura moral dele não esteja lá aquelas coisas. Mas o obsessor, ao entrar em contato com um hospital espiritual de uma casa espírita, se sinta envolvido, acolhido, sensibilizado. Aquele obsessor, ele vai receber o auxílio que ele precisa. E aquele que era obsediado, se ele não mudar a postura dele, ele vai dar abertura para quê? Para outros irmãos virem lhe influenciar, né? Tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos, é a questão, está lá no capítulo 9, tá? Interferência dos espíritos no mundo corporal. É muito rico esse capítulo, tem muito a ver com o que nós estamos estudando. Quem tiver a oportunidade de depois olhar com calma o capítulo todo, né? Eu destaquei duas questões, por enquanto. A questão 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? O que vocês acham? Antes de ler a resposta. Muito, né, pessoal? O que vocês acham? É uma pergunta clássica, né, Daí? Clássica mesmo. Todos nós já estamos, né, como que diz, sabemos de cor e salteado que sim. Né? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, é fato. A comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual, ela é contínua. Então, é natural, meus queridos, que ao tempo todo nós estejamos rodeados por irmãos nossos desprovidos da matéria, né? Irmãos que já deixaram o plano físico. O teor dessas companhias, o teor vibracional dessas companhias que vão naturalmente nos influenciar, vai depender do quê? Do quê, pessoal? Da bondade de Deus, da permissão, ou do quê? Das nossas atitudes. É isso, de nós, das nossas atitudes, gerada pelos nossos pensamentos, né? Vai depender da nossa postura moral. Se já é fato, né, Maurício, pessoal, se a gente realmente está o tempo todo rodeado pelo plano espiritual, se somos o tempo todo influenciados, na maioria das vezes, eles que estão nos dirigindo no agir, né, nos influenciando para isso, melhor então que a gente esteja bem guiado, né? Vamos fazer força de propiciar que a turma do bem venha nos dirigir, porque senão o carro fica desgovernado. E aí é prejuízo na certa, né? Então é muito interessante. A outra questão que eu separei é a seguinte, a 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Então, Kardec está perguntando. Tem pensamentos que é nosso mesmo, nós mesmos que geramos? E temos pensamentos que nos são sugeridos? Também acho que a resposta é tranquila para todos nós.
Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós. E é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, às vezes, né, vem uma ideia. Daí, de repente, se você está bem sintonizado, né, gente? Porque vamos pensar. Se a comunicabilidade entre o plano físico e espiritual é constante, não é assim? Se nós estamos assim nessa miscelagem constante, então é claro que se todo mundo pensa, o desencarnado e o encarnado pensa, é uma rede, uma conexão de pensamentos fluindo para todo lado o tempo todo. Daí nós vamos sintonizar com aqueles com a qual nós estamos afinizados naquele momento, né? Daí eu afinizo com esse pensamento, daí de repente vem outro, daí cabe a nós o quê? A filtragem. E é o que a gente fala também na reunião mediúnica, agora fechando num pensamento que é o do comunicante. O espírito, ali na reunião mediúnica, o médium, que ele é um campo aberto ali, né? Ali ele liga a antena. Então é natural que ele fique mais receptivo e sensitivo ao que está acontecendo no ambiente espiritual, que os nossos olhos não veem, ele fica ali antenado. Então ele vai captar um pensamento aqui, ele vai captar um pensamento ali. O que nós falamos, por exemplo? Pessoal, captou algo que percebeu que não é seu, fala. Dirigente, fulano, estou captando aqui esse pensamento. Se for pertinente, às vezes é um pensamento que você capta, que na hora que você coloca à tona, o irmão que estava lá assim, sabe, ele fala, é comigo que ele está falando, é comigo. Então ele se aproxima e presta o comunicado dele e a gente consegue auxiliar. Então não fiquem inseguros. Mas será que isso é meu? E se for? Somos espíritos também. Nada é perdido. Coloca, se for necessário, se for útil trabalharmos aquele pensamento que veio, ele vai ser desenvolvido, porque outro médium também vai ter captado. Nessa hora, o próprio irmão se aproxima, a equipe espiritual acolhe, ajuda para que a comunicação aconteça e o atendimento é feito. Se não for, é muito pensamento, eu captei, mas não, esse aí hoje não vamos fazer atendimento, esse aí foi um pensamento vago que eu peguei. Não tem problema. O que nós precisamos ter é mais segurança mediúnica, é o que nós estamos buscando com esse estudo aqui. Confiarmos mais em nós, porque, como já vimos, somos realmente potencialidades, né? Capazes de muitas coisas, de muitos auxílios, e ao mesmo tempo confiar o quê? Na assistência amiga da espiritualidade que não falha com esse auxílio a nós. Nós não estamos sozinhos naquele trabalho. Desde que nós nos postamos num comportamento, numa postura vigilante, confiante, flui, pessoal. Flui de uma maneira, assim, maravilhosa. Só que a gente tem que ter essa confiança, a gente tem que se permitir, né? Porque daí, dessa forma, somente nesse caso aqui do exemplo que o Aulus trouxe, dos irmãos que vêm, né? Os obsessores nos acompanhando, se a gente ali começa a mudar nosso estado vibracional, ele já não consegue atuar sobre nós ali, e quem sabe até a gente ajuda que aquele irmão receba a assistência que precisa. Quem sabe a gente vai contribuir com aquele irmão para que ele fique bem. Porque obsessores, meus queridos, quando nós temos irmãos que nos acompanham assim, de uma forma mais incisiva, não é por acaso. Alguma ligação nós temos. Quando são obsessores ocasionais, dados aos nossos estados mentais, assim, né, invigilantes, hoje eu estou mais invigilante, daí eu capto um aqui. Quando são ocasionais, é diferente de quando são obsessores assíduos. Sabe aqueles ali firme e forte? Estamos juntos o tempo todo? E tá ali, qualquer coisa que você vai fazer, ele põe o pé na tua frente para ver se você cai, e você... Enfim, esses irmãos, eles não estão conosco por um acaso. Não caíram de paraquedas. Nós temos alguma afinidade com eles, alguma ligação do nosso passado imortal. Não que eles estejam no direito de nos prejudicar, porque nenhum de nós temos direito de prejudicar nenhum outro. Somos todos devedores perante a lei divina, estamos todos no processo de crescimento. Então, assim como nós precisamos aprender e compreender os desígnios do Pai a nosso favor e buscarmos ser melhores, eles também têm esse dever. Então, eles não estão no direito de cobrar nada de nós, como nós também não estamos no direito de cobrar nada de ninguém. Mas se eles estão ali,
alguma ligação nós temos. Então, é importante que nós mudemos mesmo a nossa postura de raiva, de braveza, sabe? De irritação, para assumirmos uma postura mais amorosa. Porque quem sabe dessa forma, lembra, como diz Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados? Quem sabe, agindo com o amor, a gente não consiga ajudar esse irmão. Ele não perceba que, apesar de ontem nós termos sido algozes, nós termos sido do jeito que fomos, né, que ele vai saber como. Hoje nós estamos tentando fazer diferente, que ele tenha piedade de nós, porque nós estamos no processo de crescimento como ele, né? Então é importante essa nossa postura amorosa quando estiver na nossa vida e quando adentrarmos também um trabalho mediúnico. Amor, respeito, que assim a gente consegue nos ajudar e ajudar também os nossos irmãos enfermos. Mais alguma observação, meus queridos, quanto a essa leitura? Thaís. O Joel. Então, você estava falando da importância da gente falar numa reunião mediúnica, né, nos pensamentos, a intuição que vem para a gente falar. Eu vou falar por mim, porque eu passei quase 2 anos aí, e aí quando eu comecei a entender o processo, que começou a vir, e eu comecei a falar, e começou a dar certo, e aí acontece tudo isso daí, né? A gente tem que ficar separado. E aí eu volto aqui hoje, eu falo assim, nossa, e se eu voltar a regredir tudo lá de novo? Porque eu estou com medo, assim, ó, estava tão bom, as intuições estavam vindo, eu estava falando, estava dando certo, agora será que eu vou conseguir esse processo de novo? Eu estou pensando nisso daí. Sabe? Essas reuniões estão me fazendo muita falta para mim. A hora que comecei a entender melhor todo esse mecanismo, e aí acontece todo esse problema aí, eu estou com medo de regredir. Joel, você sabe andar de bicicleta? Quando você aprendeu a andar de bicicleta? E você sempre andou de bicicleta? Depois que você aprendeu, você nunca mais deixou a bicicleta? Não, é pequenininho, né? Nunca mais deixei. E se você pegar uma bicicleta hoje, você dá conta de andar? Tranquilo. É isso. Talvez no início, por termos ficado, né, um tempo sem a prática, a gente vai dar ali umas cambaleadinhas, vai dar umas trepidadas, mas depois vai fluir. Porque já está, né, implícito em nós esse aprendizado, essa vivência. Só precisamos mesmo confiar mais. É isso que nós já pedimos bastante quando nós estávamos lá no presencial, né? E nós vamos continuar reforçando para cada um de nós. Confiança. Vocês pensam, sabe, é interessante que eu lembro que às vezes, a primeira vez que uma amiga muito querida, a Vera Posidônio, me convidou para fazer um atendimento, eu não acreditava, eu não me via com nenhum tipo de capacidade de conversar com o irmão desencarnado, e o medo de falar besteira, e o medo de falar um trem que não tinha nada a ver com o atendimento que eu estava fazendo, mas ela falou para mim assim, minha filha, isso é orgulho, orgulho de não querer falhar. Simplesmente se permita. Na hora que você se permitir, sem esse orgulho, você vai ver que vai fluir. E é realmente palavras sábias que me valeram muito. A gente fica muito preocupado se vamos falar uma besteira, o que o outro vai pensar. Mas às vezes nós temos só simplesmente que nos entregarmos e confiar. Não vamos deixar de nos preparar, né, como estamos fazendo. Mas temos que ter mais confiança de entregar e confiar. Porque esse excesso de perfeccionismo que a gente vai fazer é orgulho. E o orgulho precisa ser combatido, porque como já está aqui no livro dos Espíritos, em toda, né, a base da lei de amor, é realmente a chaga da humanidade, né, junto com o egoísmo. Então a gente precisa combater, né? Ô, Joel, mas não pensa isso, não. É porque quando nós separamos, eu senti insegura nos 2 primeiros estudos, porque eu ficava com medo, eu sentia insegura pela minha visão. Aqui em casa, eu senti que eu sozinha tinha a obrigação de segurar tudo, aquela insegurança, porque eu não tinha ninguém do meu lado. Após o estudo, e que vieram os protetores, sentam aqui do meu lado, eu vejo, então eles estão me orientando. Vocês observam que eu estou prestando mais atenção no estudo, não é por mim,
Porque eu estou sendo orientada aqui, tem gente aqui do meu lado que está me orientando. Você fala, você está entendendo. Então, eu estou tendo toda aquela instrução. Desculpa, falhou aqui. Não, mas deu para a gente ouvir tudo que a senhora falou. Maurício, você quer falar alguma coisa? Eu vi que seu microfone desbloqueou por 2 vezes. Oh, Tá dando umas falhas aqui. Não, é justamente isso, né? O que o Joel comentou, na verdade, nós não paramos, né? Nós estamos aqui também buscando o entendimento, buscando o estudo, que com certeza vai ajudar muito todo esse estudo do trabalho mediúnico, e aqui vai trabalhar muito, vai mostrar. Desligar o meu som. deu uma interferência, mas nós entendemos a essência do que você queria falar, que é buscando o estudo, né, esse entendimento que vai nos auxiliar bastante na hora da prática propriamente dita. Né? Acho que é isso a ideia. Oi, alguém mais me chamou? Eu. Por favor. E quantas sensações? Você falou do pensamento que às vezes a gente capta, é bom passar. E quantas sensações que a gente às vezes sente na reunião mediúnica? É bom a gente falar, expressar, ou espera quem está conduzindo a reunião se aproximar? Não? Mesma regra, Arthur, tem que falar. Sabe por quê? Porque às vezes é o que nós estamos dizendo, você capta essa sensação e você já vê que não é sua. Por exemplo, uma sensação de um calor extremo. Você não estava com esse calor, então não é seu. Ou de um frio exagerado, né? Ou de uma tremura. Então, assim, você já viu que são sensações que você não estava tendo antes, então não são suas. É preciso colocar à tona, porque às vezes naquele momento, aquele irmão, às vezes ele está querendo passar uma sensação para te perturbar, para te tirar de sintonia do trabalho, ou às vezes ele está passando essa sensação realmente para te alertar, eu estou aqui, você não está me vendo, eu quero falar com você. E é a hora então que a gente vai, né, convidando aquele irmão à reflexão conosco, caso ele de fato queira falar. Ou se ele só quiser tumultuar, é a hora que a gente fala para ele assim, ô meu querido, a gente está vendo você, para que isso? Né? Então é a hora também que a gente, com um termo bem assim, desmascara, não é esse termo que eu queria usar, mas é a hora que a gente identifica, né, a intenção dele e propõe ajudá-lo, né? Propõe ajudá-lo também, se ele quiser, viu? Mas tem que falar. Pensamento, que você vê... Pode falar. Não pode falar, tu te cortei, pode falar, depois eu concluo. Não, é isso mesmo. Pensamento que você vê que não é seu, sensação que não é sua, fala. É porque a dúvida é justamente isso, que às vezes a sensação vem para perturbar durante a reunião. Sim. A gente acaba falando, às vezes acaba atrapalhando o andamento da reunião. Não atrapalha. Sabe? Às vezes a gente fica, às vezes espera o dirigente chegar para ver se tem algum irmão querendo ser atendido, ou se deixa isso até para a espiritualidade resolver, porque para não atrapalhar às vezes os... Oi? Tá ouvindo? Olha, vamos pensar, Arthur. Eu ainda, por exemplo, vamos supor que esteja sendo eu, ou o Maurício, ou o Plínio, qualquer um de nós que estivermos lá dirigindo a reunião. Eu acho, vou falar por mim, mas eu acho que os dois estão aqui, eles podem... Eu ainda não consigo captar os pensamentos que não são expressos. Eu ainda tenho essa limitação, eu tenho essa dificuldade. Eu preciso que você me fale. Eu não vou saber se você está sentindo isso ou aquilo se você não expressar, né? Então, se você fala... Você está mais no campo da sensação. Isso, a sensação. O que você estiver sentindo, que seja contrário ao que você estava sentindo, que você identifique que não é seu, você pode passar. Se for um momento que nós estivemos num atendimento, ou se for um momento que a gente está numa outra ação, o que nós vamos falar? Só um minutinho. Continue em oração, que daqui a pouco nós vamos conversar. Então, ou seja, não tem problema. Nunca vai atrapalhar. Porque nós sempre vamos ter esse controle. Ó, se estiver agindo aqui, calma, que daqui a pouco nós vamos ali. Até porque nós não estamos sozinhos. Na hora que você aciona, é claro, você fala assim, mas a equipe espiritual já está vendo. Mas, gente, nós temos que ter a nossa vontade, a nossa ação da vontade. Porque senão nós não precisaríamos ter voz, não precisaríamos, né, ter as faculdades que nós temos. Então, precisa dessa iniciativa. Então, às vezes, a hora que você fala, se nós encarnados, não podemos ir naquele momento, mentalmente, nós já vamos pedir para que entre em oração e vamos pedir assistência da equipe.
dá uma forcinha lá até a gente poder ir junto. A equipe já vai dar o auxílio que precisa. Então, assim, é essa confiança, sabe, Arthur, que eu acho que nós precisamos adquirir, todos nós aqui, sem exceção. Essa confiança de que nós somos instrumentos ali e que o bom instrumento é aquele que toca, é aquele que sai a melodia. A espiritualidade ela precisa de nós para que a melodia aconteça. Porque se nós ficarmos ali travados, travando as nossas cordas, travando as nossas teclas, a espiritualidade não consiga tirar som nenhum, a gente está ali à toa, ocupando um espaço. Às vezes até dando trabalho para a turma. Então a gente precisa... Aí, Oi, mãe, pode falar. quando eu aprendi lá na Nova Era, a primeira palavra sempre é do médium, né? Num trabalho mediúnico, assim. Sim, ele precisa Aí falar, ó, Lana, tô aqui, ó, tô sentindo isso, tô pensando, veio esse pensamento, essa ideia na minha cabeça, né? É a ação da vontade, nós vimos semana passada sobre isso, nós precisamos da ação da vontade, porque daí então, tudo vai se desnudando para nós. Enquanto a gente ficar ali travadinho, ai, será? Ai, será? Não acontece. Posso falar uma coisa? Regina Maura. Eu queria falar especialmente para o Arthur que, de qualquer maneira, todas essas reuniões, ele pode até achar fácil falar por eu não sentir as coisas, né? Tipo, você fala porque não é você, tipo isso. Mas não é, não. O que eu estou dizendo é que todas essas sensações, essas coisas, ou vozes, seja o que for que ele sinta, se ele não se expressar, se ele não colocar o pessoal que está trabalhando a par, como é que ele também vai ser ajudado? Como é que ele vai aprimorar esta mediunidade, que é óbvio que ele tem, e ela não vai ficar assim, sem trabalho, sem nada, que vem há muito tempo acontecendo. Quer dizer, é uma maneira assim, é uma oportunidade dele ir treinando e testando, e mesmo que ele é muito tímido, a gente respeita tudo, mas ali, aquele ambiente é específico para isso, né? A gente não está numa roda, assim, a gente está ali exatamente para tentar fazer o bem, para poder amparar os de lá, os de cá, enfim. Eu acho que o objetivo da reunião, além do atendimento aos encarnados e aos desencarnados e aos encarnados também. Não sei, eu penso assim, que é a chance que tem de pagar para ver, entendeu? Meus queridos, nós estamos todos juntos no mesmo barco, nós somos muito parecidos. Não tem muito melhor e pior aqui, não. Nós estamos mais ou menos no mesmo nível de aprendizado, de compreensão das coisas. Nós somos aprendizes. Então, nada melhor que você aprender com aprendizes, é claro, com a instrução dos mestres da espiritualidade, mas nada melhor do que a gente trocar essa energia, essa informação juntos ali para aprendermos juntos, do que você ficar ali na dúvida, na incerteza e nunca dar um pontapé inicial, né? Como a minha mãe lembrou, é isso. A iniciativa é do médium, né? O médium é o controle, não nos esqueçamos nunca. Nós somos o controle. Nós somos o controle da comunicação, do exercício da mediunidade. Então a gente precisa ter essa iniciativa. Sentiu, pensou, opa, fulano, ó, tô sentindo isso. Às vezes, o que você está sentindo vai ter total conexão com o que está sendo abordado naquele momento. Às vezes, não. Mas daí a gente fala, olha, só um minutinho. Então, assim, tranquilo. Ninguém ali vai ficar apontando o dedo para ninguém. Ninguém ali vai ficar falando, mas o Arthur de novo? Mas fulano de novo? Não, gente. Porque se fizer isso, então não está afinizado, então não está propício para o trabalho. Porque todos nós ali estamos em processo de aprendizado. Vamos bater a cabeça, vamos ter hora que vamos nos equivocar, tem hora que nós vamos ficar na dúvida, mas o importante é nós nos propiciarmos, é nós abrirmos o campo para o trabalho e para o auxílio. E fazer a nossa parte no dia a dia da nossa vida, né? Como nós dissemos, buscar no dia a dia da nossa vida, policiar pensamentos, policiar atitudes, para que na hora que estejamos lá no exercício em si, da mediunidade, né, da prática efetiva, não seja tão difícil para nós manter uma postura moral confiante. Certo? Tranquilo, meus queridos?
Acho que a gente pode parar hoje por aqui, né? Nós paramos o quê? Tá. Então, semana que vem vai ser dia 28. Nós vamos começar o parágrafo 10. Dia 28. Ficou alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer algum posicionamento? Uma colocação, né? A gente fechando que quem está obsediado, né, que sofre a influência de irmãos sofredores e chega numa casa espírita, só como um resumo do que foi lido até agora, com o propósito de renovação de pensamentos, de propósito de aprender e servir, aquele que busca mesmo uma mudança, né, uma transformação na sua vida, esse aí vai colaborar para o afastamento daquela entidade que estava ali prejudicando a marcha e às vezes até vai o quê? Auxiliar aquela entidade a buscar a própria marcha, a se fortalecer no seu próprio caminho, né? Então, o espírito que não quer o reajuste, o espírito que vai para uma casa espírita, para um trabalho mediúnico, ou para um estudo, tô nem aí, não tô muito preocupada, tô aqui por conta disso, eu tô aqui. Esse daí, meus queridos, ele vai ser como aquela boa semente que caiu no chão pedregoso. Rapidamente os ensinos vão nem fazer cócega, né? As orientações não vai nem aliviar. Ele vai entrar e sair como chegou. Então não é esse o propósito, né? A gente tem que buscar essa melhoria íntima. É o nosso dever, né, como filhos de Deus que somos, como filhos do amor. Já que as nossas atitudes ainda estão nos distanciando do amor, a gente tem que buscar nos agregar a isso, né? Chegar perto dessas atitudes amorosas. Não é isso? Algum comentário, alguma observação? Tranquilo? Tá, meus queridos? Não ficou nenhuma dúvida, né? Arthur, tá tranquilo? No que você perguntou? Tranquilo. Ótimo. Mais alguma observação? Plínio hoje ficou no silêncio. Então tá bom. Então vamos fechar, vamos encerrar. Quem gostaria de fazer a prece para nós? Para a gente fechar o nosso ciclo de estudos de hoje. Eu passo, pai. Por favor, Dona Maura. Então, vamos mais uma vez agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, pela oportunidade que a gente tem de procurar ser melhor, de procurar se instruir, de procurar entender todos esses mecanismos que circulam na vida da gente. Agradecer por sermos curiosos, digamos assim, de tentar nos aproximar da verdade, enquanto outros irmãos não estão nem preocupados com isso. Então, a gente tem que ter muita gratidão por essa disponibilidade de aprender, de poder entender, compreender realmente as coisas de Deus. Vamos aproveitar o momento e pedir para as pessoas que estão mais necessitadas, adoentadas em função dessa pandemia, que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa permitir que a equipe dos médicos espirituais possa amenizar a dor de cada um desses, possa tranquilizar, possa dar serenidade para passar por essas situações tão difíceis que estão ocorrendo no planeta. E pedir, naturalmente, como a gente sempre pede, a proteção para todos nós, para as nossas casas, para os nossos familiares, para que todo mundo tenha uma ótima semana, para que até o nosso próximo encontro, para que todo mundo consiga manter esta vigilância, para que a gente consiga ser cada vez melhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, Mãe, agora e na hora das nossas dificuldades. Que assim seja. Muito bom, meus queridos.
Obrigada a todos, Regina Maura, toda a Fátima, todos colaboraram. Juju, Tia Ju, excelente, viu? Muito bom. O nosso estudo está ficando cada vez mais rico com tantas participações, né? Que Deus continue nos amparando e talvez até logo a gente possa, então, retornar aos nossos trabalhos.